Olá, que o nosso Senhor Jesus esteja convosco. No vídeo de hoje, você vai ouvir 3 capítulos da carta de Paulo aos Romanos, textos que revelam o grande mistério da salvação e o papel do povo de Israel no plano de Deus. Aqui, Paulo fala sobre a soberania divina, a responsabilidade humana e a fidelidade de Deus às suas promessas. São ensinamentos que nos ajudam a entender melhor como o Senhor conduz a história, como Ele inclui judeus e gentios em seu propósito eterno, e como a misericórdia de Deus se estende a todos os que creem. Espero que essa reflexão fortaleça sua fé, aumente sua confiança no Senhor e te inspire a seguir firme no caminho da graça. Peço, por favor, que se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe este vídeo. Eu digo a verdade em Cristo, eu não minto. A minha consciência também me dá testemunho no Espírito Santo, que eu tenho grande pesar e contínua tristeza no meu coração. Porque eu mesmo desejava ser amaldiçoado de Cristo por meus irmãos, meus parentes segundo a carne, que são israelitas, aos quais pertence a adoção e a glória, e os pactos, e a entrega da lei, e o serviço de Deus, e as promessas, dos quais são os pais, e dos quais segundo a carne veio Cristo, que é sobre todos, Deus bendito para sempre. Amém? Não, porém, que a palavra de Deus tenha perdido seu efeito, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, nem por serem a semente de Abraão são todos filhos, mas em Isaque será chamada a tua semente. Isto é, os que são filhos da carne, estes não são filhos de Deus, mas os filhos da promessa são considerados como semente, porque esta é a palavra da promessa: por este tempo eu virei, e Sara terá um filho. E não somente isso, mas também quando Rebeca concebeu de nosso pai Isaque, porque não tendo os filhos ainda nascido, nem tendo feito algo bom ou mal, para que o propósito de Deus pudesse permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama, isto foi dito a ela: o mais velho servirá ao mais jovem. Como está escrito: Jacó eu tenho amado, mas Esaú eu tenho odiado. O que diremos então? Há em Deus injustiça? De forma alguma. Porque ele diz a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não é daquele que quer, nem daquele que corre, mas de Deus que manifesta misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para este mesmo propósito eu te levantei, para mostrar o meu poder em ti, e para que o meu nome seja declarado em toda a terra. Portanto, ele tem misericórdia de quem ele quer ter misericórdia, e endurece a quem quer. Tu dirás a mim então: por que ele ainda achou culpa? Pois quem tem resistido à sua vontade? Mas, ó homem, quem és tu, para que contestes a Deus? Dirá a coisa formada ao que a formou: por que tu me fizeste assim? Não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? E se Deus, disposto a demonstrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparados para a destruição, para que ele também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que antes ele já preparou para a glória, até nós a quem ele chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Assim como ele também diz em Oseias: eu os chamarei meu povo, os quais não eram meu povo, e amada a que não era amada. E acontecerá que no lugar em que lhes foi dito: vós não sois meu povo, ali serão chamados filhos do Deus vivo. Isaías também clamava acerca de Israel: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente será salvo, porque ele concluirá a obra e a abreviará em justiça, porque o Senhor fará breve a obra sobre a terra. E como Isaías disse antes: se o Senhor Sabaote não nos tivesse deixado semente, teríamos nos tornado como Sodoma, e teríamos sido feitos semelhante a Gomorra. O que diremos então? Que os gentios, que não seguiam a justiça, alcançaram justiça, a justiça que é pela fé. Mas Israel, que seguia a lei da justiça, não alcançou a lei da justiça. Por quê? Porque eles não a buscaram pela fé, mas como que pelas obras da lei, pois eles tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de ofensa, e todo aquele que crer nela não será envergonhado.
Irmãos, o desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para que eles sejam salvos, porque eu lhes dou testemunho de que eles têm zelo de Deus, mas não segundo o conhecimento, porque ignorando a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque Cristo é o fim da lei, para a justiça de todo aquele que crê, porque Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que faz estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, para fazer Cristo descer, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo subir dentre os mortos. Mas o que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé, que nós pregamos: se confessares com a tua boca o Senhor Jesus, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Porque com o coração o homem crê para a justiça, e com a boca faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será envergonhado. Porque não há diferença entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor de todos é rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como então eles invocarão aquele em quem não creram? E como eles crerão naquele de quem não ouviram? E como eles ouvirão, se não há quem pregue? E como eles pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que pregam o evangelho de paz, dos que trazem boas notícias de boas coisas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa notícia? Assim então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas eu digo, eles não ouviram. Sim, verdadeiramente, o seu som saiu por toda a terra, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas eu digo, Israel não o soube. Primeiramente diz Moisés: vou provocá-los em ciúmes com aqueles que não são povo, e com a nação insensata vos provocarei a ira. Mas Isaías é muito corajoso e diz: eu fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que não perguntavam por mim. Mas para Israel ele diz: todo o dia eu estendi as minhas mãos a um povo desobediente e contradizente. Então eu digo: rejeitou Deus o seu povo? De forma alguma, porque eu também sou israelita, da semente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como ele intercede a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, eles mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e eu fiquei sozinho, e eles buscam a minha vida. Mas o que lhe diz a resposta de Deus? Eu reservei para mim 7.000 homens, que não dobraram os joelhos diante da imagem de Baal. Assim então também no tempo presente há um remanescente, de acordo com a eleição da graça. E se é por graça, então não é mais por obras. Caso contrário, a graça não é mais graça. Mas se for por obras, então não é mais por graça. Do contrário, a obra não é mais obra. O que então? Israel não conseguiu o que buscava, mas os eleitos conseguiram, e os demais ficaram cegos. De acordo como está escrito, Deus lhes deu um espírito de sonolência, olhos para não verem e ouvidos para não ouvirem, até este dia. E Davi diz que a sua mesa se torne em laço, e em armadilha, e em pedra de tropeço, e em recompensa para eles. Sejam escurecidos os seus olhos, para que eles não vejam, e para que encurvem continuamente as costas. Então eu digo, eles tropeçaram para que caíssem, de forma alguma. Mas, antes pela sua queda, a salvação veio aos gentios, para provocar-lhes ciúme. Ora, se a sua queda é a riqueza do mundo e a sua diminuição a riqueza dos gentios, quanto mais a sua totalidade. Porque eu falo a vós, gentios, na medida em que eu sou apóstolo dos gentios, eu magnifico o meu ofício, para ver se de alguma maneira eu posso provocar ciúmes aos que são da minha carne e salvar alguns deles. Porque se a sua rejeição é a reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão a vida dentre os mortos?
E se os primeiros frutos são santos, a massa também é santa. E se a raiz for santa, assim serão os ramos. E se alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo uma oliveira silvestre, foste enxertado entre eles, e feito participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glores contra os ramos, mas se te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Tu então dirias: os ramos foram quebrados, para que eu pudesse ser enxertado. Bem, por sua incredulidade eles foram quebrados, e tu estás em pé pela fé. Não sejas arrogante, mas teme, porque se Deus não poupou os ramos naturais, cuida para que Ele não poupe a ti também. Vê, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram severidade, mas para contigo a bondade, se permaneceres na sua bondade, do contrário, tu também serás cortado. E eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los novamente. Porque, se tu foste cortado da oliveira, que é silvestre por natureza, e contra a natureza foste enxertado na oliveira boa, quanto mais esses, que são ramos naturais, serão enxertados na sua própria oliveira. Porque eu não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais sábios em seus próprios conceitos, que a cegueira aconteceu em parte a Israel, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, eles são amados por causa dos pais. Porque os dons e o chamado de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também em tempos passados não crieis em Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora não creram, para que através da sua misericórdia eles também pudessem alcançar misericórdia. Porque Deus encerrou a todos na incredulidade, para que Ele pudesse ter misericórdia sobre todos. Ó profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Pois quem conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Agradeço a você por assistir até o final. Peço por favor que se inscreva no canal e deixem o like, comente e compartilhe este vídeo. Que o Criador abençoe a todos vocês, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo.